E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover, trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. Já parou para pensar qual que é o impacto da umidade no seu queijo vegetal? Pois é. E falar para vocês que a umidade é uma categoria muito importante para a gente pensar, para a gente poder fazer o melhor queijo vegetal que a gente já comeu. O impacto da umidade é muito grande. E aqui eu queria falar um pouquinho mais sobre essa categoria, para que no próximo queijo que vocês forem fazer, pelo menos vocês já tenham isso em consideração e, de repente, até mesmo depois de ver esse vídeo, talvez vocês consigam olhar pelo menos para o lugar que seu queijo está maturando e fazer uma releitura disso, né? Ver novamente se as condições sob as quais eles estão boas ou nem tão boas assim, e espero que no final desse vídeo aqui, com as dicas que a gente vai ter, vocês possam dar melhores condições para a maturação do seu queijo vegetal, tá? Só deixar claro que o impacto da umidade não é única e exclusivamente para queijos que estão maturando, não, tá? Qualquer queijo vegetal que você vá fazer, ele vai sofrer o impacto da umidade. E uma vez que a gente sabe disso, a gente consegue colocá-lo então sob as melhores condições possíveis de armazenamento para que ele tenha uma vida um pouco mais longa. Então, um queijo vegetal que não é fermentado, por exemplo, e ele vai ter uma vida curta, porque, primeiro, ele é rápido de ser feito, e depois, em questão da noite para o dia, muitas vezes, ele já está pronto. E você vai consumir, vai ter aí, sei lá, entre o mesmo dia e até uns 3 dias, mais ou menos, esse queijo já vai ser consumido, né? Mas nesses 3 dias ele vai ter o impacto da umidade. É possível que você até já tenha percebido um certo ressecamento, né, de algum queijo vegetal que você fez. Esse é um trabalho que a umidade está fazendo para você, tá, sobre esse queijo vegetal. Bom, para a gente poder conversar sobre umidade e poder falar um pouco mais sobre o que isso acarreta no seu queijo vegetal e como que a gente pode contornar isso quando é um problema, ou pelo menos pensar quais são as melhores condições possíveis, eu precisava voltar um pouco nessa conversa que talvez você tenha tido no ensino médio, né, no colegial talvez, com um professor de física. Porque, primeiro, vamos só relembrar o que quer dizer umidade, tá? O que é a umidade do ambiente que a gente está. Bom, quando a gente fala de umidade de um ambiente, a gente está falando sobre a quantidade de vapor de água que está disperso nesse ambiente, tá? Então, sempre que a gente falar de umidade, é vapor de água que está ali, nesse ambiente. É isso que a gente tem que pensar. E esse vapor de água que está disperso ali, ele é tão importante que ele influencia, inclusive, na própria temperatura, né, do ambiente, ele influencia na sensação térmica e, obviamente, na conservação das coisas que estão ali, né, dos materiais. E isso, falando desse ambiente que a gente está, né, você já deve ter percebido, por exemplo, ou ouvido falar de quem tem casa na praia, ou quando você vai à praia e está hospedado próximo ao mar, né, não só eletrodoméstico, mas também os móveis, eles têm uma vida um pouco mais curta do que normalmente se tem, né, justamente pela ação do que dizem da maresia, né, mas isso daí está atrelado ao alto índice de umidade, tá, justamente por estar próximo do mar. Ou seja, você tem uma quantidade de vapor de água muito alta nesse ambiente. Agora, quando a gente fala de umidade, para a gente poder entender isso, ou pelo menos metrificar isso, ou colocar em números a umidade, vocês já devem ter ouvido falar sobre umidade relativa do ar. Esse é que é o grande termo, né? Umidade relativa do que quer que seja, do ar no caso, que é o que a gente está conversando.
Só que não existe só umidade relativa. Ou, né, se a gente for pensar a umidade relativa, ela é uma umidade em relação a alguma coisa. Por isso que ela é relativa, claro. Ou seja, a gente tem outros índices de umidade para a gente pensar. Pelo menos para chegar na umidade relativa. Agora, só para colocar essa conversa no trilho, tá? A gente vai falar de umidade relativa do ambiente que o nosso queijo vegetal está maturando, tá bem? Por exemplo, a nossa geladeira, nosso frigorífico, né? O ponto que ele está inserido no frio, né? Na geladeira ou no frigorífico, ali dentro, naquele microambiente, tem uma umidade relativa ali. Tá? Então, só para vocês entenderem. Então, quando a gente fala de umidade relativa, a gente vai trabalhar com duas categorias, dois tipos de umidade que são colocadas em relação para que a gente tenha, então, a umidade relativa. Tá? Quais são essas duas umidades, então? Bom, primeiro, a gente tem a umidade absoluta. Tá? A umidade absoluta é quando a gente pega um ambiente e vê qual a quantidade de vapor que está ali. Pura e simplesmente dessa forma. Tá? Isso vai ser medido em gramas de vapor por metro cúbico. Normalmente, né, que está alinhado a essas notações científicas métricas, né, grama por metro cúbico é o que a gente vai ter em relação à umidade absoluta. Depois, a umidade de saturação é uma segunda categoria que a gente precisa ter em mente, só para conseguir chegar na umidade relativa. A umidade de saturação seria a quantidade máxima de vapor de água em uma determinada temperatura para aquele ambiente. Ou seja, a gente está falando de uma umidade de saturação que, se aquela quantidade de vapor máxima que se permite chegar ultrapassar aquilo ali, na verdade, o próprio ambiente vai colocar essa quantidade ou uma quantidade X de vapor para o meio de volta, só que sob condensação. Né? Isso daí se condensa. Então, aquele vapor que está disseminado naquele ambiente, conforme esse vapor vai aumentando, aumenta, chega uma hora que não tem como aumentar mais. E aí o próprio ambiente, ele coloca isso na forma de água para tirar esse vapor disperso no ar e colocar na forma de água em algum outro objeto, né, ou parede, ou vidro, ou o que quer que seja. Né? E aí a gente percebe a condensação acontecendo. Agora, essa umidade de saturação, ela também é medida, né, em grama por metro cúbico, só que ela já tem alguns dados que são mais específicos e não mudam, tá? Porque a umidade de saturação, ela está ligada à temperatura, ou seja, para diferentes temperaturas de um mesmo ambiente, a gente vai ter diferentes umidades de saturação. Por exemplo, a geladeira, que normalmente fica aí 5 graus Celsius, a gente tem uma umidade de saturação de 7 gramas por metro cúbico. Tá? Mas essa quantidade, ela não é linear, ou seja, então a 10 graus a gente vai ter 14 gramas e assim por diante. Não, é um pouco diferente, né? Ela não é linear. Então, por exemplo, se a gente chega a 20 graus Celsius normalmente, a gente tem uma umidade de saturação de 17 gramas por metro cúbico. Tá? A 30 graus vai ser 31 gramas por metro cúbico, ou seja, para cada temperatura você vai ter a sua quantidade de saturação ali. Então, agora que a gente chega na umidade relativa, porque quando a gente pega esse valor da umidade absoluta sobre a umidade de saturação, a gente tem a umidade relativa, que é dada em porcentagem. Tá? Em outras palavras, vamos pensar na geladeira então. Você tem uma quantidade de vapor na geladeira ali, lá dentro. Tá?
e aquela geladeira, vamos supor que ela está a 5 graus. Ela tem uma capacidade máxima de vapor ali dentro que ela pode ter, e a razão entre quanto ela tem para o máximo que ela pode ter é que vai ser a umidade relativa, tá? Então esse aqui é o ponto, só para vocês entenderem mais ou menos de onde que surge essa questão da umidade relativa. Agora, e aí? Como que eu vou saber o quanto que tem na minha geladeira? Como que eu vou regular isso? Como é que eu aumento? Como é que eu diminuo? Aí tem duas formas. Uma forma é justamente por tentativa e erro, tá? É observação. É você ver como que o queijo ele está se desenvolvendo ali, como que a casca está se desenvolvendo, o que que ela diz para você, se ela está precisando de mais umidade, de menos umidade e tal. E aí a gente precisa ver mais ou menos isso daí, né? Agora, outra maneira de saber isso, e daí com uma precisão um pouco maior, é através de um aparelho chamado higrômetro, tá? Que é esse aparelho aqui, ó. Esse aqui é um higrômetro, então ele tem esse fio aqui, ele tem na verdade um sensor, tá? Esse aqui é o sensor do higrômetro. Esse sensor aqui, eu posso colocar ele dentro da geladeira ou bem próximo a um queijo vegetal que eu tenho ali, e daí a leitura ela aparece aqui, né? Esse aparelho, ele tem, não sei se conseguem ler aqui, ó, aqui está escrito in, né? E eu consigo mudar para out. Você vê que a temperatura até muda um pouco, né? De 23 para 22. É lógico que a temperatura ela muda pouco, porque é a temperatura desse ambiente que está sendo lida. Porque esse quadrado aqui, esse aparelho, ele tem um termômetro acoplado nele. E depois, essa ponta aqui tem um outro sensor para temperatura, né? Ou seja, eu consigo fazer a leitura de onde essa caixa estiver, fora da geladeira no caso, tá? E depois eu consigo fazer a leitura de onde esse sensor estiver, dentro da geladeira. Aqui em cima a gente tem a temperatura, e aqui embaixo a gente tem a umidade relativa, que está dada em porcentagem. Então aqui onde eu tô, a gente tem uma umidade relativa de 60%. Com isso daqui, então, você consegue ter uma ideia um pouco maior. Ah, mas e o que significa isso para o meu queijo vegetal? Eu já vou chegar lá, eu preciso construir ainda uma linha de pensamento para isso. Primeira coisa que a gente precisa levar em consideração, agora focando nos queijos vegetais, é a relação que existe entre a umidade relativa e a taxa de evaporação de água de um objeto, tá? Por que isso? Porque quando a gente coloca o nosso queijo vegetal na geladeira, o que vai acontecer? A gente vai ter uma troca aí, né? Ou ele vai pegar a umidade desse ambiente, ou ele vai entregar umidade para esse ambiente. Por que isso? Porque uma das grandes leis, né, do próprio universo é a busca pelo equilíbrio, não é? Então, se a gente tem um ambiente que tem uma umidade relativa mais baixa e a gente tem algum objeto ali que tem uma umidade mais alta, a tendência é qual? É essa umidade mais alta migrar para esse ambiente que tem uma umidade mais baixa, tá? Para atender o equilíbrio, tá certo? Então é mais ou menos aí que a coisa vai funcionar. Porque se a gente tem então uma umidade relativa mais alta, a quantidade de evaporação de água vai ser menor, tá? Contrário também, se a gente tem uma baixa umidade, a quantidade de evaporação de água vai ser maior. Então, você precisa ter em mente qual é o projeto do seu queijo vegetal.
O que você quer com ele? Você quer que ele tenha uma secagem mais rápida ou mais devagar? E isso em vista do tempo de maturação que ele vai ter, né? Então, vamos pensar agora em duas situações. Eu vou querer um queijo vegetal que fique pronto em 20 dias, tá? Que ele seja um semi-curado aí. E eu vou querer um queijo vegetal que fique pronto em 3 meses. Então, eu preciso pensar agora na questão da umidade, porque se eu colocar esses dois queijos vegetais no mesmo ambiente, com a mesma umidade, o que vai acontecer com esses dois? Esse que vai ficar pronto em 20 dias, ele vai ter uma casca menos seca do que esse que ficou exposto 3 meses, certo? Essa é a lógica, porque quanto mais tempo ele fica exposto a essa umidade relativa do ar um pouco mais baixa, ele vai sofrendo essa evaporação de água, né? Ou seja, ele vai perdendo água, ele vai secando mais, tá? Porém, nem sempre a gente quer um queijo de 3 meses que fique duro, né, que seja um queijo duro. A gente pode ter um queijo vegetal de 3 meses que ele tenha uma maior maleabilidade. Ah, mas daí, então peraí, por que eu ia fazer isso? Se eu estou querendo maturar, curar o meu queijo vegetal, não é justamente para ele criar uma casquinha, para ele ficar duro? Não necessariamente, tá? Aí que o jogo começa a ficar interessantíssimo, porque, vejam só, existem alguns micro-organismos que eles são micro-organismos específicos para desenvolvimento de sabor ao longo da maturação. Alguns desses micro-organismos, eles não produzem ácido lático, mas eles consomem ácido lático e transformam então esse ácido lático em outros ácidos, em outros compostos. Por exemplo, Propionibacterium shermani. Esse micro-organismo, ele consome o ácido lático, ele quebra o ácido lático em ácido propiônico e gás carbônico. Ou seja, esse micro-organismo, ele é muito usado para fazer queijo suíço, tá? E ou pelo menos uma das maiores particularidades do queijo suíço, em termos visuais, é o que? São as oleaduras, né? Ou seja, aqueles bolsões de CO2 que fica, né? O buraco do queijo, vulgarmente falando, tá? E vocês, não sei se já perceberam, mas o queijo suíço, ele não é um queijo duro, né? Ele é um queijo um pouco mais mole. E como que a gente faz isso, então? Porque se a gente precisa de tempo para esse micro-organismo de maturação agir, como é que faz para o queijo não ficar duro? Justamente controlando a umidade relativa do ambiente o qual esse queijo está maturando, tá? Olha só a importância de a gente conhecer a umidade relativa de onde a gente vai guardar esse queijo, tá bem? Porque do contrário, ele vai ficar um queijo super duro. A ideia é que você tenha um queijo maturando por 3, 4, 5 meses e ele se mantenha mais mole e não duro. Então, para isso, a gente precisa criar um ambiente com uma umidade relativa bem mais alta, tá? Comecem a perceber agora que, para tipos de queijo diferente que a gente vai fazer, com base vegetal, a gente vai ter programas de maturação diferente, onde muitas vezes a própria umidade relativa vai ter que ser diferente, tá? Porque para você ter um queijo semi-curado aí de 20 dias, de 1 mês, a umidade relativa vai ser mais baixa do que esse exemplo que eu dei usando Propionibacterium shermani para você fazer um queijo vegetal que tenha esse sabor, esse aroma de um queijo suíço, tá? A questão da oleadura ainda é um pouco mais difícil de se alcançar. Eu não cheguei a ver algo que pudesse ser considerado, né, enquanto uma oleadura
no mundo vegetal. Mas nada impede disso acontecer em breve, né? Mas pelo menos em termos de sabor e em termos de aroma, tá muito fácil da gente chegar nisso, porque é o mesmo micro-organismo que a gente vai utilizar, né? Então, primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente vai fazer um queijo vegetal é qual tipo que eu quero fazer, tá? O que eu tenho em mente. Por mais que você fale, nossa, mas eu achava que só dava para fazer um tipo, era pegar castanha de caju, fermentar, colocar para maturar e pronto, é isso. Então, mais ou menos, né? Na verdade, você está fazendo só um tipo. Eu não sei se você já teve a curiosidade de maturar em recipientes diferentes, né? E dá uma diferença muito grande, tá? Agora, se a gente pegar um queijo vegetal, colocar na geladeira, sem cobrir, sem nada, tá? E um outro queijo vegetal e colocar dentro de um Tupperware, por exemplo, e ter um mês de cura para os dois, façam essa experiência. Vocês vão ver do que eu estou falando, tá? Do impacto que a umidade relativa ela vai ter. O queijo que ficou exposto na geladeira só, sem cobertura nenhuma, por um mês, provavelmente ele vai ter a casca rachada, tá? Porque ele vai ressecar e o processo de secagem dele vai ser muito rápido. E o outro que ficou dentro de um Tupperware, por exemplo, ele quase não vai ter casca, justamente porque o processo de perda de água dele foi bem mais lento, tá? Inclusive o peso desses dois queijos vão ser diferentes. O queijo que ficou dentro do Tupperware vai ser mais pesado do que o queijo que ficou na geladeira sem nenhuma cobertura. Tá? Isso daí é fácil da gente entender por conta da evaporação, tá bem? Agora, depois que a gente tem em mente, então, qual é o tipo de queijo que a gente vai fazer, a gente precisa levar em consideração o que a gente tem em mãos, quais os equipamentos, quais os instrumentos de maturação a gente tem em mãos para trabalhar com isso, né? É a geladeira de casa, que a gente guarda os nossos vegetais, que guarda ali as verduras, os legumes e tal, né? Se é só essa geladeira que a gente tem em casa, maravilha, vai dar certo. A gente só precisa ter atenção em alguns pontos, tá? Por exemplo, vocês já perceberam que quando a geladeira ela tá muito cheia, pensa lá, começo do mês, caiu o salário, quinto dia útil, foi para a feira, foi para o mercado, trouxe um monte de coisa, encheu a geladeira. A temperatura ela acaba sendo uma, conforme o mês vai indo. E a geladeira vai se esvaziando e vai ficando pouca coisa, a temperatura vai ser outra. Se você não mudou aquela chavinha que vai do 1 ao 5, 1 ao 6, sei lá, né? Essa chavinha, normalmente ela tá ali porque o que acontece? Quando a gente enche a geladeira de coisa, normalmente a gente coloca ela para funcionar um pouco mais forte, para ela dar conta de gelar tudo, né? E quando tem menos coisas na geladeira, a gente diminui um pouco aquilo lá, porque não precisa, senão vai ficar muito frio ali dentro da geladeira. Ora, se isso acontece com a temperatura, pode ter certeza que com a umidade também vai acontecer. Por quê? Aí é coisa que eu falei lá no começo do vídeo. Se a umidade de saturação, a quantidade de vapor máxima que um ambiente pode ter está diretamente relacionado à temperatura, ou seja, se aumenta a temperatura, aumenta a capacidade desse ambiente ter vapor de água disperso no seu meio, e o contrário também é válido, se a gente diminui a temperatura, diminui a capacidade desse ambiente ter vapor de água disperso em seu meio, então, conforme a gente vai colocando queijo vegetal na nossa geladeira, a umidade relativa ela pode ser que mude, tá? E se a gente está colocando queijo vegetal, a gente pode trocar o queijo vegetal por legume,
por qualquer coisa que a gente vai guardar na nossa geladeira. Ou seja, a geladeira mais cheia e a geladeira mais vazia, ela vai implicar em um diferente ritmo de maturação do nosso queijo vegetal, tá? Isso é importante a gente ter em mente. Por isso que eu estou falando, se é a geladeira de casa, maravilha, vai dar certo, óbvio que vai dar certo, né? Eu tenho coisas na geladeira de casa que tá aí, maturando e tá dando certo, né? Porém, quando você se atenta a esse pormenor, você já fica um pouco mais esperto para a coisa, né? Você já tem uma ideia do que pode acontecer, do que não pode, né? E de quais os mecanismos para contornar eventuais problemas que possam surgir, tá? Agora, você pode dizer, não, eu tenho uma geladeira só para queijo vegetal. Puta, aí é legal, hein? Quando você tem isso, aí o jogo muda um pouco de figura, né? Porque você consegue ter uma melhora na sanitização das coisas, né? Você não tem elementos que estão vindo do mercado que você não sabe por onde passou que está entrando na sua geladeira do lado do seu queijo vegetal, podendo contaminar, né? Então, não sabe. Agora, com uma geladeira só para isso, você controla melhor. Agora, você controla melhor também a temperatura e você pode controlar melhor também a umidade relativa. Isso em duas maneiras, né? Uma maneira de você controlar isso, então, e aqui eu já entro para as dicas de como a gente ter um maior controle da umidade relativa, é você aumentar a umidade relativa desse ambiente através de uma solução líquida e uma esponja que você coloque ali, ou algum papel toalha umedecido, alguma coisa desse gênero, né, para você trazer umidade para o ambiente. Porque a geladeira, eu não sei se já te avisaram, mas a geladeira é um desidratador natural. Ela está sempre retirando umidade daquele meio e com uma temperatura baixa, né? Justamente por quê? Porque a baixa temperatura, a umidade de saturação é bem menor, né? Então por isso que a geladeira ela precisa ter esse mecanismo de sempre estar retirando essa umidade do meio. Do contrário, a gente ia ter uma geladeira que ia estar sempre escorrendo, tá? Por dentro, por conta da condensação que eu falei no início do vídeo. Então, essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é a gente começar a criar microambiente para maturação dos nossos queijos vegetais, né? Porque se tem a possibilidade de a gente deixar ele exposto dentro da geladeira, a gente pode ter também a possibilidade de a gente guardar ele em algum recipiente, né? Só que é claro, aí a gente começa a entrar em questões que vão ter vários pormenores, né? Se eu começar a desenrolar cada um desses pormenores aqui, vão ficar aqui por mais vários minutos, quiçá, né, 1 hora e pouco aqui só falando disso, então não tem como extinguir tudo isso nesse vídeo. Mas saibam vocês que você pode ter diferentes materiais, tá? Isso desde cartão, né, papelão, vidro, plástico, enfim, você tem diferentes materiais que você pode ter como esse microambiente, né, para o seu queijo vegetal. E, obviamente, cada material desse tem a sua porosidade, vai ter a sua troca com o meio ou não vai ter, né? Você precisa sim ter circulação de ar quando você está maturando também, porque o queijo vegetal ele produz também, né? Você precisa ter troca de gases ali, né? E principalmente dependendo do queijo vegetal, tá? Por exemplo, se você for fazer um tipo camembert e deixar ele encerrado num microclima sem troca de ar, a possibilidade de você, na primeira mordida, não conseguir comer ele pelo gosto de amônia que ele vai ter
é extremamente alta, tá? Então precisamos levar em consideração essas coisas aí também, tá? Essa troca de ar também, como é que ela vai acontecer? E isso tem a ver com o próprio material. E depois, o próprio volume que a gente vai ter. Qual é o volume desse microambiente em relação ao queijo que está ali dentro, né? A porcentagem de massa que esse queijo acaba por ter ali dentro, né, em comparação com o volume total desse recipiente. Tem bastante coisa para ser calculada, né? É claro que, assim, num primeiro momento, se você vai fazer um queijo vegetal, começou ali, primeira vez que está fazendo, colocou, sei lá, em alguma coisa, guardou na geladeira e tal, e viu, ficou pronto, deu certo, maravilha, claro. Agora, não há nada que esteja bom que não possa ser melhorado, né? Então, se a gente se atenta a alguns outros pontos, a gente consegue cada vez mais melhorar. Por quê? Porque a gente precisa sempre mirar o melhor queijo vegetal que a gente já comeu, tá? Quais são os sinais, para encerrar então essa conversa aqui, quais são os sinais que o queijo vegetal vai me dizer de que a umidade ela está problemática? Se você não tem um higrômetro como esse daqui, que eu mostrei para vocês, né? Aí a gente tem, assim, dois grandes sinais que vão mostrar isso daí. Um para menos, um para mais. O primeiro sinal que vai dizer que a umidade relativa está muito baixa é a casca ficando rachada, tá? Ou o queijo vegetal secando muito rápido. Isso é um sinal de que a umidade está baixa. E aí você precisa pelo menos colocar alguma coisa em termos de umidade ali para aumentar essa umidade relativa, como eu falei. Uma esponja umedecida, papel toalha umedecido, alguma coisa assim, né? Por outro lado, um indicador de que a umidade relativa está muito alta pode ser o surgimento de bolor, de fungo, de mofo, porque esses micro-organismos, eles preferem, sim, ambientes com alta umidade relativa. Então, se você está tendo, com uma certa recorrência, problemas de contaminação, né, além da questão da sanitização, que é o básico para essa conversa, de repente a umidade está muito alta. E aí como que você faz para resolver isso? É liberando maior troca com o meio. Se você tem alguma coisa que está fechada e o queijo vegetal está ali dentro, tenta, num primeiro momento, só soltar aquela tampa e virar um pouco ela, para que tenha entrada de ar, para que tenha troca, para que essa umidade do queijo ela possa sair, né? Então, como eu falei no começo do vídeo, se a gente não tem algum instrumento para medir, a gente precisa ir na tentativa e erro. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o que a gente precisa normalmente para queijos vegetais em relação à umidade relativa está em torno ali dos 65% até 95%. Esse mais ou menos, né, esses 30% aí entre 65 e 95 é o gradiente que a gente trabalha para acondicionamento e maturação de queijo vegetal, tá? Isso, obviamente, vai depender do tipo de queijo vegetal que você está fazendo, beleza? Depois deixa um comentário aí. O que você achou dessa conversa sobre umidade? Se você já tinha parado para pensar nessas questões aí, e, de repente, o impacto que isso vai ter nos seus próximos queijos vegetais. Até a próxima!